palavra de hoje. Irmãos, que emoção a Copa do Mundo, né? Quem assistiu o jogo? Que jogo! Que jogo! Eu fiquei pensando, se fosse o Brasil no lugar da Argentina, acho que a gente ia ter muito velório aí amanhã, hein? Que eu vou falar coisa. Imagina, se vocês não pensou nisso não se colocou no lugar dos argentinos não, eu me coloquei. Né? Então foi uma coisa assim, muito forte. Graças a Deus, Deus nos livrou disso. Senão a gente ia perder aí pelo menos um ano de vida e até menos. Irmãos, como que é bom a gente terminar declarando isso, né? A sua igreja te adora, a gente não combinou nada, a Angélica não sabia também, e tudo encaixou para esse lugar de adoração, esse lugar de intimidade. Abre sua Bíblia, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Semana foi bem agitada, sábado tive um casamento, hoje estive aqui, de manhã foi uma benção, nossa aula bem polêmica, mas foi muito bom, foi uma benção nossa aula. Tem sido uma benção, a gente vai entrar de férias, volta no dia 5 de fevereiro, então participe, estamos estudando o livro de 1 Coríntios, estamos partindo para o capítulo 9, de 1 Coríntios. Olha, é muito bom, é atual. E na volta, nós vamos ter a classe de adolescentes, a classe das crianças e dos adultos e dos jovens juntos aqui. Adultos e jovens aqui, adolescentes lá atrás e as crianças lá atrás. Vai ser um recomeço. A gente sempre teve a escola bíblica como algo, a gente sempre levou a sério essa coisa da escola bíblica. Sempre foi critério para a gente de avaliar a seriedade de uma igreja. Seja uma escola bíblica dia de semana, ou seja dia de domingo, não importa. Mas uma igreja que estuda, uma igreja que se envolve com o estudo da palavra. Então, eu estou chamando você para você se preparar para vir com a gente. E se você tem um desejo de dar aula, de se envolver mais, chega junto. O que você tem que fazer? Participar. Que aí a gente vai descobrindo aí os talentos, os chamados. E vai ser uma bênção. Ano que vem vai ser menos do pastor, a gente vai dividir mais essa carga aí, vai ser muito bom, muito bom. Então vamos lá, João capítulo 4, é sempre bom você abrir sua Bíblia, ter sua Bíblia, eu estou com minha Bíblia aqui embaixo, eu imprimo aqui o meu texto, porque eu já estou ficando meio também com dificuldade de enxergar, então eu boto bem grande, ó, é enorme, ó. Acho que é 40 essa fonte aqui, boto grande, para não ter erro. Mas se você puder manusear a Bíblia, comece a fazer tudo que ninguém faz mais. A gente só usa celular, não tem problema. Se a gente não andar junto com a tecnologia, a gente está andando com pergaminho ou então com pedra. Então, a Bíblia já é uma evolução. A Bíblia impressa já é uma evolução. Mas é interessante você ter uma Bíblia impressa, você ter um marca-texto, você, sabe, trabalhar com isso. Isso é importante. Outra coisa, volte a escrever, não só digita, volte a escrever. Eu comprei uma agenda, estava um tempão sem usar agenda. Voltei a comprar agenda, que eu quero voltar a escrever, para você exercitar essas coisas. Isso é bom para a nossa mente, memória, tudo isso. Amém? João 4,19 diz o seguinte: disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que Deus nos dê entendimento da sua palavra, que a gente consiga entender a palavra dele. Então vamos caminhar junto aqui? Eu estava pensando hoje, quando eu estava meditando essa semana, hoje principalmente, nessa experiência do poço. Existem experiências que o pessoal mais novo não teve.
Eu tava lembrando que eu fui do tempo em que de pegar água em lata de tinta. Quem já pegou água em lata de tinta aqui? Pastor Paulo, entregando a idade. Lata de tinta. A gente pegava a lata de tinta, abria, né, com abridor, com alguma coisa, um tesourão, né? Aí abria, batia ali para não cortar a mão, botava uma tábua, né, e pregava do outro lado, ficava aquela tábua. Eu vi meu pai carregar 2 latas dessas, cheias de água, aí ele botava uma vara, amarrava e carregava aquilo assim, e a gente morava num lugar tranquilo de chegar, no morro, lá na Ilha da Conceição, e não sobe carro. No dia, uma pessoa perguntando numa casa para alugar lá, da minha tia, aí perguntou, vem cá, tem garagem? Aí quase eu ri, porque lá não sobe carro. Aí eu falei, rapaz, esse cara está totalmente fora de sintonia, não sabe onde ele está procurando casa. Não tem garagem, não sobe carro lá no Morro da Ilha. Morro do Mickey, que eu só descobri o que queria dizer Mickey já depois de velho. Mickey, Morro da Ilha da Conceição. Pronto, eu pensava que era Mickey Mouse. E graças a Deus não era só eu, não. Um colega lá do morro chegou a desenhar o Mickey Mouse no morro. Ele pichou o Mickey Mouse. Então ele também pensava a mesma coisa. Mas tão simples, Mickey, Morro da Ilha da Conceição. Pronto. Então meu pai subia com essas 2 latas. Era muito difícil de água. Faltava muita água. Então, essa experiência, tem jovens que não sabem o que é o valor de uma água, por exemplo. Quando dá um problema como deu agora, pouco tempo atrás, a gente ficou sem água. A gente começa a valorizar, aí volta a pegar balde, né? E outra coisa, quem já viu um poço aí, fisicamente, quem já viu um poço? Muita gente não viu um poço, viu pela internet. Quem já bebeu água do poço? Eita, caramba! Hein? Eu sempre me surpreendo aqui. Uma vez eu perguntei quem comia com banana. A igreja quase toda come com banana. Eu pensei que eu ia passar vergonha. Eu adoro comer com banana. Gente, poço é um negócio sério. Né? Dependendo da região, é aquela água, acho que tinha algumas regiões aí, né, ainda, da região dos lagos, que é poço. Poço artesiano ou poço lá. Então, essa mulher aqui, essa mulher samaritana, ela estava ali pegando água no poço e ela encontra com Jesus. E Jesus, era meio-dia. Imagina lá naquela região da Palestina, aquele sol de rachar, meio-dia, pior horário, calor terrível. Jesus estava cansado, diz o texto. Ele estava muito cansado. Ele sentou-se à beira do poço. E chegou uma mulher para tirar água. E Jesus disse para ela, dá-me um pouco de água. Gente, isso aqui é loucura, tá? Um judeu ou qualquer pessoa, naquela época, falar com uma mulher em público era algo gravíssimo. Você viu na Copa do Catar que já era complexo esse negócio. Aí nós começamos a enxergar porque se abriu para o mundo. E naquela época, então, a coisa era muito séria. Um homem conversar com uma mulher em público. Jesus perguntou àquela mulher, pediu àquela mulher, me dá água para beber. Aí tem um outro problema. A mulher, lá no versículo 9, ela pergunta, como o Senhor, sendo judeu, é a versão NVI aí, como tu, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Aí até tem entre parênteses dizendo, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Havia uma rixa entre os judeus e samaritanos. Não era só do judeu para com o samaritano, dos samaritanos com os judeus. Havia uma rixa muito grande. Tanto que, uma ocasião, Jesus pediu para que os discípulos fossem em Samaria e preparassem uma pousada para ele, um lugar para ele. Eles não receberam. Por quê? Porque eles viram que eles vinham de Jerusalém. Era tanta rixa, tanta rivalidade, que eles não receberam. Aí dois discípulos falou, olha, Senhor, eles não nos receberam. Quer que a gente faça cair fogo do céu e mate todos eles? Por quê? Porque eles tinham muita raiva do samaritano. Mas aí Jesus veio quebrando muito disso. Lembra da parábola do bom samaritano? Então Jesus vinha confrontando porque havia essa rivalidade. Por que havia essa rivalidade? Porque os samaritanos, lá atrás, na divisão das tribos, eles eram de descendência judaica, mas eles se misturaram com outros povos. Então, rapidamente explicando, eles eram mestiços, eles não eram puros, judeus puros. E isso era uma abominação para os judeus.
Então eles não se comunicavam. O judeu dava uma volta, mas não passava pela cidade deles. Isso era uma rixa muito grande. E aí que isso está se desenrolando. Por isso que ela pergunta, como tu, sendo judeu, pede a mim água, uma samaritana? Já está estranho, talvez, na cabeça, você conversar comigo em público. Segundo, eu sou samaritana, você é judeu, que história é essa? Então, toda essa conversa vai se desenrolando nisso. Há um problema aqui, que às vezes Jesus falava de algo espiritual e a pessoa pensava que era algo literal da vida. Jesus está falando, como Nicodemos, dizendo assim, é preciso nascer de novo. O nascimento novo que Jesus está falando é espiritual. Mas Nicodemos, quando ouve isso, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Ele está pensando literalmente em entrar no ventre da mãe dele. E Jesus está dizendo, não, esse nascer de novo não é dessa forma. É do Espírito, é da água do Espírito. Essa mulher é a mesma coisa. Ele começa a dizer, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, mulher, você teria lhe pedido, ele te daria água viva. Versículo 1 diz, a mulher, o Senhor não tem como tirar água. Por isso que eu falei aí, quem tem experiência com o poço. Por que ela diz isso? Que ele não tinha como tirar água. Porque o poço era fundo. Onde conseguir essa água viva? Ela pergunta, você não tem como tirar água? Como o senhor está me prometendo água? Se o senhor não tem nem corda, se o senhor não tem balde, os baldes eram feitos de couro e tal. Se não tem balde, não tem corda, que história é essa? Porque ele estava falando de uma água que não era aquela água física, natural. Era uma água espiritual. E é interessante que ele começa a falar de uma água que uma vez que você toma, você nunca mais tem sede. E essa água produz no seu ventre um rio de água viva. Olha que experiência tremenda. Imagina você não ter mais sede. Imagina você não ter uma experiência de ter algo fluindo de dentro de você. Ele está oferecendo àquela mulher uma experiência transcendente. Algo maior. E ela começa a entrar na disputa religiosa. Porque como os samaritanos eram misturados, e na divisão das tribos, um dos reis fez o seguinte, ele falou assim, sabe de uma coisa? Se eu não estabelecer um culto separado, os judeus que estão comigo, que ficaram aqui comigo, eles vão chegar na época de adoração, vão lá para onde? Para o templo de Jerusalém. O que eu faço para não perdê-los, já que nós nos dividimos? Eu vou criar um culto próprio, um local próprio de adoração. Então, se lá é no monte, lá em Jerusalém, é lá no templo, eu vou criar aqui no Monte Gerizim. Aqui será o nosso lugar de culto. E aí ele passa a fazer toda uma imitação do culto de Deus a Israel, como fosse Israel. Ele faz toda uma trapaça religiosa. E ele insere uma série de idolatria, uma série de paganismo. Ele faz uma maluquice ali. E aí o povo, ao invés de ir para Jerusalém, não precisa ir lá não. Aqui é o local de adoração. Para ele não perder o povo, com risco de ir lá, ele cria todo um sistema religioso próprio. Ele faz uma imitação barata do culto que era lá em Jerusalém, que Deus tinha estabelecido. E ela começa a entrar nesse entrave. Ela vai dizer do pai Jacó, porque eles tinham, sim, essa descendência também. Ela vai entrar nesse entrave todo. Aí ele entra na intimidade dela. Chama teu marido. Ela, olha, eu não tenho marido. Ele falou bem, porque você teve 7. E esse que você tem atualmente não é teu. Aí ela fica espantada. E ela diz, eu vejo que o Senhor é um profeta. Porque ele revelou tudo. Ela percebe que há algo diferente naquele homem. E aí o que acontece? É o que nós lemos aí. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Aí ela entra num embate religioso. Não consigo nunca abrir isso aqui. Vou deixar minha unha crescer só para abrir esse copo. Obrigado, meu amor. Você está linda, sabia? Você está maravilhosa, como sempre. Aí ela entra no embate, obrigado, tá, meu amor? Ela entra no embate religioso. O que ela declarou aí? O que ela fala aí, ó, no versículo 20? Vamos ler aqui, 1, 2, 3, do versículo 20, lê aqui. Ela entrou na questão religiosa.
calma aí, isso é profeta. Vou tirar minha dúvida. Estou diante de alguém que pode tirar minha dúvida de que eu cresci ouvindo do meu pai que o lugar de adoração é aqui. E os judeus dizem que é lá. Eu vou agora perguntar a ele, vou confrontá-lo. Vocês dizem que é lá e nós dizemos que é aqui. Onde é o lugar que se deve adorar? Essa é uma pergunta. Jesus declarou no versículo 21 que creia em mim, mulher, está próximo a hora. Ele começa a anunciar algo que está chegando. Um novo tempo está chegando. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte aqui que você está dizendo, Gerizim, nem aqui, nem mesmo em Jerusalém. Ele, agora no versículo 22, ele vai deixar claro que a salvação ela é inaugurada a partir dos judeus. Deus escolheu a nação de Israel. Ele deixa isso claro, ele não mente para ela. Ele deixa claro que a salvação surge, começa através do povo judeu. Jesus era judeu. É claro que depois nós vamos ver aqui que a coisa se ampliou, mas começa dentro do judaísmo. Então ele vai dizer para ela, deixar claro, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O nosso Senhor era judeu. No entanto, depois de explicar isso lá no versículo 23, e aqui está a chave da mensagem dessa noite, ele vai dizer, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Escute uma coisa, o Pai procura adoradores. E ele vai dizer no final, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estabelece a ela um tempo que está chegando. E ele diz mais, não só está chegando, esse tempo já chegou. Por isso que o nosso tema é, vem a hora, na verdade, e já é a hora, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Não será mais necessário uma questão territorial. Lembra quando Naamã se converte, quando Naamã é curado da lepra? Naamã fica tão impactado que Naamã começa a explicar uma porção de coisa. Ele vai dizer assim, ai, esse Deus é o único Deus. Olha a minha pele, eu estou curado da lepra. Ele era chefe lá do exército da Síria. E ele fica impactado e vai dizer, olha, esse Deus é o único Deus, olha, eu estou curado. E eu vou dizer o seguinte, às vezes eu tenho que apoiar o meu chefe, o rei da Síria, eu tenho que levar com ele até o templo pagão. E por ele ser uma pessoa idosa, eu preciso segurar na mão dele, quando ele se ajoelha diante dos deuses dele, e eu tenho que me curvar. Olha, saiba uma coisa, eu só estou apoiando ele, porque eu não estou adorando aqueles deuses mais, eu só creio no único Deus agora. Ele já vai se justificando, porque ele conhece o Deus verdadeiro. E ele vai dizer o seguinte, por favor, o que eu posso dar para vocês como recompensa, como prêmio de tudo que vocês fizeram por mim? E aí vai ser dito, o profeta vai dizer, não precisa dar nada. Aí, nós não queremos nada de você, nada. E aí, ele só faz um pedido, por favor, deixa eu encher alguns sacos com a areia desse lugar. Eu quero levar a terra desse lugar. Por quê? Porque ele encheu 2 sacos, botou na mula para levar. Porque havia essa ideia territorial. Eu vou levar essa terra para lá, vou colocar num local e eu vou sempre me ajoelhar diante dessa terra ou sobre essa terra, porque é ali que há algo especial. Deus estabeleceu Jerusalém como lugar de adoração. Deus disse para Moisés como seria construído o templo. Isso era para um tempo, isso era para um período. E Jesus aqui está dizendo que chegou a hora, é agora, está chegando e já chegou, onde agora não será necessário mais ir a Jerusalém, não será uma adoração territorial, localizada, não. Aonde houver alguém como a Angélica, que entre no seu quarto, se ajoelhe e busca, tem automaticamente aquele lugar a presença de Deus. Isso é maravilhoso demais, é porque o véu do tempo se rasgou. Toda a separação que havia, não há mais. O que Jesus está dizendo para aquela mulher,
está chegando a hora e já chegou, que nem aqui, nem lá, mas sim aqueles que adorarem a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, Deus não é uma imagem, Deus não é um território, Deus não é alguma coisa que eu vou fazer ou forjar, ou preparar, ou construir. Não, Ele é espírito, eu o adoro em espírito, eu o adoro dentro de mim, eu o adoro internamente, eu o adoro muito mais do que palavras. E agora, antes, tudo ficou meio que externo. Eu levo um sacrifício, eu faço todo um ritual, eu faço toda uma coisa, e eu consigo com isso aparentar que eu estou adorando. Hófni e Finéias, 2 sacerdotes, tendo uma vida totalmente afastada de Deus, mas eles estavam com a roupa de sacerdote, eles estavam com a arca, aparentemente estavam adorando, mas o coração deles estava distante. Todo esse cerimonial fez acontecer uma coisa: o povo está honrando o Senhor com os lábios e o coração está distante dele. Por isso que ele disse: rasgai o coração e não as vossas vestes. Aquilo que era só um rito, aquilo que era só um ritual, aquilo que era toda uma burocracia, foi substituída por uma coisa interna, por uma adoração interna. Você pode ter uma característica de ser alguém mais comedido, na hora do louvor, na hora da oração. Você pode ser alguém quieto, você pode não esboçar nenhum movimento, mas talvez dentro de você esteja acontecendo a maior adoração que alguém pode ver, como também alguém pode rodopiar, pular, correr, e não está acontecendo nenhum tipo de adoração, porque ele sonda o coração, e ele busca corações quebrantados e contritos. Salmista chamado Davi, mesmo no tempo da lei, ele já tinha percebido isso. Ele disse: se o Senhor quisesse sangue de animais, eu os daria, eu mataria vários animais e te daria holocausto, mas eu descobri que o Senhor não se agrada com sangue de animais. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não menospreza. Irmãos, que coisa libertadora. Toda essa rivalidade, toda a religiosidade, toda a burocracia, toda a necessidade de alguém para intermediar pela gente, acabou em Cristo Jesus. Ele inaugurou um novo e vivo caminho para nós. Tairine vai trabalhar, e antes de trabalhar, ela pode fechar a porta do seu escritório, e ela pode levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, abençoe o meu dia, abençoe meus clientes, abençoe quem vai entrar aqui. Eliane pode trabalhar, e ela pode dentro de casa levantar as mãos e dizer: Senhor, abençoe meus filhos, abençoe a Larissa que está viajando, Pai, para um desafio. Eliane não precisa estar com a Larissa, porque com as mãos levantadas, automaticamente, esse lugar, Eliane, se torna a presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas, meu irmão, como que a ansiedade, como que a preocupação, como a Angélica falou, a gente ouve uma ministração, aquilo queima, mas algumas horas depois, a gente se perde. A gente se perde. Olha, eu nunca fui tão bombardeado emocionalmente. Porque são tantas notícias que eu recebo por telefone, por telefonema, que a gente começa a ter uma fobia de telefonema. Se por acaso algum irmão esbarra no celular de madrugada, rapaz, acabou. Um dia alguém me ligou de madrugada, chamada de vídeo, de madrugada. Rapaz, o coração batendo forte. Era alguém que acidentalmente bateu, mas a gente só pensa besteira. E às vezes, mesmo que tudo esteja bem, você começa a projetar uma porção de coisas. Você começa a amontoar uma porção de coisas, uma porção de pensamentos, uma porção de preocupações. E isso não faz com que a gente consiga fazer isso, parar tudo e o adorar como Ele merece. Mas hoje Ele está dizendo para a gente aqui, que talvez você não tenha dinheiro para um dia se batizar novamente no Rio Jordão. Às vezes eu vejo pessoas fazerem viagens a Israel, e deve ser uma coisa emocionante.
E há todo aquele ritual de batismo no Rio Jordão. O rio de que Jesus se batizou. Talvez você nunca vá lá. Talvez seu batismo foi numa piscina de plástico. Talvez você nunca tenha condições de estar, pelo menos, próximo à Terra Santa, chamada assim. Mas isso não é um problema para você. Não é um problema para mim. Nós não precisamos ir a Meca. Nós não precisamos ir a Aparecida do Norte. Nós não precisamos sair do nosso lugar. Mesmo em São Gonçalo, na rua esburacada, com esgoto a céu aberto, num quarto com a parede toda manchada, que seu filho pichou toda de caneta. Mesmo num lugar simples, quente, na hora que você se ajoelha, e você diz, Pai, Ele se apresenta para você. Ele diz, estou aqui. Por mais que você não ouça, não deixe nunca de acreditar que Ele está ali. Mulher, está chegando a hora, e já é, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas aonde tiver alguém que o adore em espírito, porque Ele é espírito, Ele não é uma imagem construída. Na verdade, Ele nem se mostrou, só através de Cristo, mas o próprio Deus não se mostra, para que ninguém seja levado a tentar fazer a sua imagem, porque Ele não pode ser personificado através de alguma imagem, porque Ele é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o que é essa verdade? Essa verdade é quem Ele é. Essa verdade é Ele. Essa verdade é esse Deus Senhor, esse Deus Criador, esse Deus que não foi feito por mãos humanas, esse Deus que tem olho e vê, boca e fala, mãos e toca, pés e anda, esse Deus real, verdadeiro, e Ele requer de nós verdade, Ele quer de nós sinceridade, Ele quer de nós coração aspergido com água pura, coração sincero, quebrantado, contrito, chegue diante dEle, pode ser da maneira que for, não permita de maneira nenhuma. Nós estamos próximos ao final do ano, e eu percebo que os cultos de Santa Ceia, eles são os cultos onde muitas pessoas ainda vivem um conflito, porque se sentem sujas, porque se sentem impossibilitadas. Eu quero te dizer de antemão que ninguém é acessível a essa mesa se não for pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus. Portanto, nunca, nunca na sua vida pense da sua impossibilidade de estar aqui diante da ceia do Senhor, que foi por isso que Ele morreu, para te lavar dos seus pecados, para te derramar a graça sobre a sua vida. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então não permita que nada minta para você. Fique com a verdade de quem Ele é e da obra redentora de Jesus Cristo na sua vida. Porque esse tempo chegou, irmãos. Esse tempo chegou. E aquela mulher pegou aquela palavra e começou a espalhar. E muita gente começou a chegar, samaritanos começaram a chegar. E disseram, olha, já não é mais pelo que você diz, mulher, mas é pelo que a gente ouviu. De fato, esse é o Messias que a gente está esperando há muito tempo. E esse evangelho que era restrito a um povo começou a se abrir. Teve uma época, já Jesus ressuscitado, que disseram para Pedro, Pedro, tem gente se convertendo em Samaria. E eles começaram, tem gente sendo batizada com o Espírito Santo em Samaria. E eles começaram a ver que o evangelho não estava só restrito a um povo, mas aonde tiver alguém que confesse Ele como Senhor, aquela pessoa, a partir daquele momento, faz parte dessa aliança. E eu queria te chamar para a gente sair daqui com esse desafio de não perdermos de vista quem é esse Deus. O sistema religioso tenta nos aprisionar. Nossa mente, a ansiedade tenta nos afastar. Mas hoje o Senhor está nos lembrando quem Ele é de fato. Ele é Espírito, Ele é verdade. E Ele procura, isso que eu acho incrível, Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e verdade.
Ele está olhando, procurando, Ele está ansioso pela sua adoração. Não importa se você é comedido, não importa se você é tímido, não importa o que você possa externar. Os religiosos, saduceus, escribas, fariseus, eles, por toda essa indumentária de roupa, de todo esse ritual que tinha, eles passaram a tornar todo esse movimento externo mais importante do que uma devoção interna. Então, quais apelidos que Jesus deu para eles? Sepulcros caiados. O que eram sepulcros caiados? Eram sepulcros, eram como que chama? Túmulo, né? Túmulo, que eram caiados, que eram pintados de branco. Então, a pessoa passava por cima, ou passava próximo, e não imaginava que naquele lugar tão branquinho, pintado, tinha um cadáver dentro. Então, Jesus o chamou de sepulcro caiado. Por quê? Porque por fora tinha uma indumentária, por dentro tinha um ser em petrificação, em decomposição. Ele chamou-os de coar um mosquito e engolir um camelo. Por quê? Porque eles ficavam tão preocupados de engolir alguma coisa impura, porque eles se tornariam impuros, que eles coavam vinho, coava com algo com muito cuidado. Porque antes de beber o vinho, eles coavam por quê? Porque acidentalmente podia cair um mosquito. E eles poderiam engolir aquele mosquito sem saber e eles se tornarem impuros. Para não correr esse risco, eles coavam o mosquito. Aí Jesus disse, vocês coam o mosquito e vocês engolem um camelo. Por quê? Se preocupa com o mínimo, mas o máximo está passando. Ou seja, vocês são hipócritas. Eles começam a ter esses apelidos porque eles tinham toda a aparência de adoração. Mas na realidade, na verdade, não havia adoração. Tanto que foi dito, faça o que eles dizem. Eles dizem coisas boas. Eles conhecem a Torá, eles conhecem a lei. Façam o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Então, nós corremos esse risco. Nós corremos esse risco porque nós cantamos hinos, porque nós frequentamos uma igreja, porque nós dizimamos, ofertamos, contribuímos. Nós somos e temos uma imagem de crentes. Então, todo o tempo nós podemos valorizar mais a imagem do que o interior. Essa mudança de chave está chegando. E já é exatamente a mesma analogia que ele faz do adultério. Quando se preocupava, adultério mesmo é quando tem 2 ou 3 testemunhas. Era assim que ele dizia. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Aí Jesus vai trazer uma nova situação. Ele vai dizer, se alguém olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, ele já adulterou com ela. Olha a mudança do que acontece. Então, irmãos e irmãs, toda vez que a gente estiver diante de Deus, a gente vai tentar mascarar o que estamos sentindo. Nós vamos estar tristes dizendo que estamos alegres. Nós vamos estar alegres e fingir que estamos tristes, porque afinal, diante dele não pode mostrar alegria, assim que as pessoas pensam. Nós vamos estar muito ansiosos e vamos fingir que não estamos. A ponto de a ansiedade roubar a nossa concentração e a nossa oração. E a gente está orando para Ele que conhece tudo. Antes que saia uma palavra da sua boca, Ele já conhece. Então a melhor coisa que a gente faz para adorá-lo é sermos autênticos e verdadeiros. Como diz, está alguém alegre, cante louvores. Está alguém triste, ore. Então queria te chamar para, nessa noite, a gente terminar buscando isso como um início de uma nova postura diante desse Deus que é Espírito e verdade. E diante desse Deus que é adorado, aonde tiver alguém, Ele está procurando alguém que o adore. Você pode ficar de pé comigo. Eu sou, como eu falei, muito bombardeado na minha mente. Muito, muito, muito. Aí quando os nossos pais começam a envelhecer um pouquinho, começa a vir o quê? Preocupação. Como vai ser a saúde deles. A pressão do meu pai andou muito oscilando, agora está baixa demais. Aí a gente fica apavorado. Como que vai ser? Como que vai ser? Como que vai ser? O que vai acontecer? Não consigo viver sem meu pai.
Não consigo viver sem minha mãe. O que vai acontecer? Se a gente marca alguns compromissos a mais, domingo que vem tem a cantata aqui. Eu queria chamar você para estar aqui com a gente. Se a gente marca algumas coisas a mais na semana, acabou, já fica o coração acelerado. Talvez você esteja aqui sendo bombardeado, como a Angélica falou, pelo que você não fez. Eu falo isso, quando eu acho a agenda, eu fico mal, porque eu começo a me cobrar. Gente, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo. Talvez você esteja aqui assim. Talvez você trancou uma matéria na faculdade e aquilo está te corroendo. Pô, não era para eu ter trancado. Você está chorando por algo que não tem como voltar agora. Nos seus momentos de felicidade. Nós estávamos aqui no sábado com o louvor, a dança, os ministérios, né, da igreja, do áudio e vídeo. Foi muito engraçado, a gente riu, brincou. Mas teve alguns momentos que eu estava meio calado, porque eu estava ansioso, que eu ia fazer o casamento à noite, no sábado, de manhã eu ia dar aula de escola bíblica, à noite eu ia estar pregando, aquilo começa a mexer comigo. Aí tem uma hora que Vitor me olhou: pastor, o senhor está bem? O que o senhor tem? Aí eu falei: rapaz, eu estou meio que já pensando como que vai ser. Você fazer casamento de pessoa mais nova é mais fácil, pessoa solteira, tal e tal. Agora uma pessoa já mais com uma idade, já teve algumas situações, né, da vida e tal. E agora, aí eu fiquei: o que eu prego? O que eu falo para eles? Deus me deu uma palavra incrível da Sunamita, dizendo: nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para encontrar alguém, mas até isso chegar, rapaz, aquilo, e a alegria aqui é o mal, Vitor. Aí você percebeu: pastor, o que o senhor tem? Aí eu falei: pastor, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. A gente é assim. Jesus está na tua frente, irmãos. Ele está sentado na sua casa, na sua sala. Teu cachorro encheu o teu tapete de pelo, e ele está sentado nesse tapete, cara. E você tem ele ali com você, mas você está tão ansioso que você está andando igual Marta, para lá e para cá. Aí Maria senta e fica ali com ele, olhando, admirando, ouvindo. Hoje o Senhor quer resgatar isso na gente. Essa capacidade de parar um pouquinho, parar de se cobrar tanto. Se você me perguntar o que mais te arrebenta, minha cobrança. Mais do que desafio de pessoas, de qualquer coisa, eu me cobro demais. Me acho cheio de defeito. Toda hora: por que o Senhor me chamou? Chamarão. Chamasse outra pessoa. Eu sou incompetente. Eu coloco essas coisas todas em cima de mim. Pode vir vocês todos dizendo: não, pastor, não adianta. E eu sei que tem muita gente aqui que está vivendo a mesma coisa. Sua mãe te chamou a atenção, eu não presto mesmo. A gente adora ficar com essa coisa de autocomiseração. Eu não presto mesmo, eu só faço coisa errada mesmo. Para com isso, só foi uma coisa, só foi um erro. Ei, tem muita coisa para você acertar. E mais, irmãos, e mais, você tem alguém que pode te ouvir. Você tem alguém que você pode botar tudo diante dele. Em todas as coisas sejam conhecidas suas petições diante do Senhor. Nós temos o Senhor conosco, na nossa sala, no nosso quarto. O véu se rasgou. Nós temos esse livre acesso. Já pensou? Você querendo falar com ele, você querendo chamar, tendo que falar comigo primeiro, para eu passar a senha. Vou te passar a senha para você falar com ele. Essa semana só tem 5 senhas. Vou dar uma para Alessandro que me pediu, vou dar uma para a Renata que me pediu, vou dar uma para Alex que me pediu. Acabou, não tem mais senha. Acabou isso, irmãos. Se o sumo sacerdote está ocupado, deixa ele lá. Eu não preciso mais de padre, de pastor, disso. Você pode chegar diante dele. Essas pessoas podem te orientar, podem te ajudar, mas você não precisa mais de nenhum tipo de intermediário. Você vai entrar agora no final do ano com essa pressão? Ou você quer deixar isso aqui? Você quer começar a deixar isso aqui? Sabendo que isso aqui é só o início. Você vai ter que sair daqui lutando novamente. Se você está aqui pesado, se você está aqui abatido, lembra-se do que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados
sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Eu não sou um troglodita, como uma pastora ministrou, eu sou manso e humilde de coração. Esse manso, ele não lança em rosto, Henrique. Henrique, Henrique. Não, ele não lança em rosto. Ele é manso e humilde. E ele diz: encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está com fardo aí? Vem aqui